E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Olá, meu nome é Hudson Mariano e desde já quero te agradecer por ter acessado aqui o nosso canal. Certa vez, Pôncio Pilatos ele faz a seguinte pergunta a Jesus: o que é a verdade? Sabe, para muitos cristãos hoje, essa pergunta é uma pergunta de fácil resposta, ou de uma resposta muito simples. Se você for perguntar a qualquer cristão fervoroso hoje em dia, e que não precisa ter grande conhecimento bíblico, mas se você fizer exatamente a mesma pergunta que Pôncio Pilatos fez, o que é a verdade? Qualquer cristão diria, sem pensar duas vezes, a verdade é Jesus. Mas a pergunta que eu faço é: será que essa resposta é suficiente? Sabe, Pôncio Pilatos, já naquele tempo, ele tinha uma noção de uma verdade relativa. Relativa a quê? Relativa aos fatos e aos acontecimentos. Já muito antes de Pôncio Pilatos, já muito antes desse tempo, já lá no tempo dos grandes filósofos gregos, como Sócrates, Platão e outros, já se tinha essa ideia, essa visão de uma verdade relativa. Relativa, como eu já disse, aos fatos e aos acontecimentos. Sabe, se formos pensar dessa forma, nós vamos conseguir entender, conseguir compreender de que até os dias de hoje se pensa dessa forma, se pensa dessa maneira, que a verdade é relativa. Nós costumamos relativizar a verdade a todo momento, porque a verdade que está diante dos nossos olhos é uma verdade relativa. Relativa ao quê? Relativa, como eu já disse, aos fatos e aos acontecimentos. Acontece que quando Jesus ele fala para esse grupo de pessoas que creram na sua mensagem, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando aqui não de uma verdade ligada aos fatos e aos acontecimentos, mas de uma verdade eterna. Uma verdade contida na palavra em que os grandes rabinos daquela época, os grandes sacerdotes, enfim, os grandes líderes daquela época não conseguiram alcançar. Então, o Jesus ali, ele estava falando para esse grupo que creu na sua mensagem de que se realmente eles permanecessem na sua mensagem, verdadeiramente eles seriam livres. Por quê? Porque a mensagem que Jesus pregava era a verdade. Sabe, Jesus, quando ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava apontando diretamente para as Escrituras. E ele estava não somente apontando para as Escrituras, mas ele estava ali querendo, passando, transmitindo para eles de que a mensagem dele era exatamente a mensagem das Escrituras. Não era visão de homens, não era dogmas, doutrinas de homens, não era interpretações humanas, não eram paradigmas e não eram, com certeza absoluta, que não era conceitos de homens, né? Conceitos e preconceitos de homens, porque muitos dos conceitos daquela época estavam naturalmente ligados aos preconceitos. Enfim, essa era a verdade que Jesus estava citando ali naquele momento. E quando ele fala dessa verdade, naturalmente ele está a falar dele próprio. Quando o cristão hoje responde, a verdade é Jesus. Bom, baseado em quê? Baseado naquele versículo que Jesus fala o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto, se ele é o caminho, a verdade e a vida, então Jesus é a verdade. Muito bem. Jesus, certa vez, um pouco antes da sua assunção aos céus, ele diz ao Pai, orando ao Pai, dizendo o seguinte, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a verdade aqui está toda embutida, está toda inserida na palavra de Deus. E quando dizemos que Jesus, ele falava, se vocês permanecerem nos meus ensinos, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos.
E sendo os meus discípulos, então vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Como eu já frisei, porque naquele tempo, as pessoas estavam muito presas aos seus dogmas, às suas doutrinas, e doutrinas, ensinamentos de homens. E que vinham de tradição, de tradição em tradição, de pai para filho. Ou seja, eles seguiam mais as suas tradições, aquilo que os seus antepassados entenderam da mensagem bíblica, da mensagem das Escrituras, eles viviam mais daquilo, das suas tradições, do que propriamente da palavra propriamente dita. Bom, por que eu digo que nós até hoje relativizamos a verdade? Relativizamos a verdade quando interpretamos e ficamos com a interpretação e deixamos de lado a palavra. Vou citar um exemplo. Estive a ver um vídeo há pouco tempo e nesse vídeo o palestrante, eu vou denominar apenas como palestrante, porque não quero aqui denegrir a imagem de ninguém, não estou aqui para falar mal de ninguém. Bom, mas o palestrante então, ele dizia que Cristo apareceu a Manoá. Manoá foi o pai de Sansão. Cristo apareceu a Manoá para avisá-lo que ele teria um filho, né? Que era Sansão, no caso. Na verdade, eu achei estranho aquilo. Cristo apareceu a Manoá, ou seja, ele explica ali a sua plateia, digamos assim, né? Vamos denominar como plateia, que houve ali uma cristofania. Cristofania é um termo teológico que é inserido para quando aparece algo, acontece algo, manifesta-se uma manifestação espiritual ou física de um ser, como um anjo. E esse anjo, ele tem as características de Deus, digamos assim. Então, ali, ou chama-se de cristofania, ou chama-se de teofania. Portanto, esse teólogo, esse palestrante, ele dizia que houve ali uma cristofania. Bom, em termos técnicos, até aí tudo certo. Você pode dizer o que você quiser, tecnicamente. Acontece que a palavra de Deus, ela não é algo técnico, ela não é algo assim que está preso à nossa visão e à nossa realidade. A palavra de Deus, ela é superior ao nosso entendimento. Ela é superior às nossas capacidades físicas e, enfim, materiais. Então, quando nós ficamos com a interpretação do texto, e eu vou explicar o que é a interpretação aqui, é que, na verdade, o texto, o que está escrito ali naquele texto e apareceu o anjo do Senhor, nem foi ao tal Manoá. Você pode ler Juízes, capítulo de número 3. Apareceu a esposa de Manoá, que era Estéreo. Então, o anjo do Senhor apareceu a ela. Então, está escrito ali literalmente que o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, a mãe de Sansão, a esposa de Manoá. Se está escrito o anjo do Senhor, por que nós, quando explicamos essa passagem, por que deveríamos dizer e Cristo apareceu à esposa de Manoá? Eu pergunto, por quê? Porque nós costumamos relativizar a palavra de Deus. Nós relativizamos a verdade, mesmo de uma maneira subliminar, mesmo sem intenção de relativizá-la, nós a relativizamos. Quando nós pegamos um texto, interpretamos o texto e agora transmitimos a interpretação do texto e ficamos com a interpretação e deixamos de lado aquilo que está literalmente escrito, então isso torna-se uma verdade relativa. Ok? Portanto, por exemplo, quando eu digo essas coisas, é como se você lesse o texto e fala, não, mas aqui está o anjo do Senhor. E eu digo assim, pega aqui os meus óculos e veja novamente. E a pessoa vai e coloca lá os meus óculos e fala, agora eu entendi. Com a sua visão, eu entendi. Porque com a minha visão, eu não estava entendendo o que estava. Com a minha visão, eu leio aqui simplesmente o anjo do Senhor. Mas agora, com a sua visão, eu vejo que é Cristo que apareceu ali. Não foi o anjo do Senhor. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, mas acontece que quando lemos esse texto, por exemplo, no original, no hebraico, nós vemos ali o anjo do Senhor escrito sem o artigo definido. Ou seja, não era o anjo do Senhor, mas está ali a palavra anjo sem artigo. E quando
uma palavra aparece sem o artigo, isso quer dizer que quando formos traduzir esta palavra, devemos colocar ali um artigo indefinido. E colocando ali da maneira correta um artigo indefinido, ficaria: um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá. Um anjo, como sabemos, é um mensageiro. Então apareceu ali um mensageiro do Senhor à esposa de Manoá. É assim que se traduz corretamente a palavra de Deus, e é assim que devemos tratar a palavra de Deus, com verdades puras e eternas. O que é que está escrito ali? Está escrito que um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá. E o que é que se interpreta? Se interpreta que não, porque nós interpretamos e concordamos, e a maioria, assim, dos teólogos entendem, que ali existiu uma cristofania, que Cristo apareceu ali em forma de um anjo e falou. Quer dizer, para que isso tudo? Para que relativizar a verdade da palavra de Deus? Por que interpretamos a Bíblia e jogamos a Bíblia fora e ficamos apenas com a interpretação, com aquilo que nós entendemos, e não deixamos o Espírito Santo nos convencer da verdade, dos fatos, das coisas que são eternas? Porque as coisas espirituais, e a palavra de Deus é espiritual, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que a lei é espiritual. Então, por que queremos interpretar as coisas espirituais, que é a palavra de Deus, com entendimentos humanos, com interpretações humanas que não tem como provar? Nós não temos como provar essas coisas. Nós podemos sim dizer que, olha, foi ali, Cristo é que apareceu ali para a esposa de Manoá. Mas quando lemos o texto, está ali um malar, um anjo. Malachim em plural, anjos em plural. Mas se for ali com um artigo definido, seria Hamalá, ou seja, seria um anjo, o anjo. Mas não está ali o artigo definindo a palavra. Então, deve-se, na tradução, colocar um artigo indefinido. Então, o que apareceu ali foi um anjo do Senhor. E se formos traduzir essa palavra anjo, que também vem do grego, se formos traduzi-la literalmente, malach para o português e engel para o português, nós colocaríamos ângelos, né? Do grego para o português seria um mensageiro. Então, o que apareceu ali foi um mensageiro do Senhor. Não, mas nós entendemos que ali é Cristo, que ali é Jesus mesmo que apareceu ali para ele, numa cristofania. Eu faço a seguinte pergunta: quando vamos para o Novo Testamento, está lá bem escrito que Jesus Cristo é o Senhor, correto? Claro, você vai dizer, claro que sim. Portanto, se no Novo Testamento afirma-se que Jesus Cristo é o Senhor, agora voltando lá para esta passagem de Juízes 13, quando se diz um anjo do Senhor, então, como é que um anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá se esse anjo for o próprio Senhor? Você consegue perceber a incoerência dessas coisas, dessas traduções? Sabe, por isso é que eu digo, hoje em dia, fica-se com aquilo que vemos, com aquilo que interpretamos, com aquilo que entendemos, e deixamos de lado aquilo que realmente está escrito. Bom, eu vou aqui fazer, por exemplo, uma ilustração. Posso fazer essa ilustração para você? Havia um pequeno rapaz que ele chegava sempre atrasado na escola. Então a sua professora um dia decidiu pregar-lhe uma partida. Ela disse aos seus coleguinhas o seguinte: olha, quando o fulano chegar, vamos dizer, por exemplo, vamos perguntar que cor é esta caneta. E aí todos vão responder, a caneta é vermelha. E ok, todos os alunos concordaram em dizer que a caneta é vermelha. Portanto, chega o nosso ilustre amiguinho, ele pede licença, chega, toma o seu lugar e a aula se desenrola. E, a meio da aula, a professora diz: bom, eu vou fazer-vos uma pergunta. E começou a perguntar aos alunos: ô fulano, que cor é a caneta que está na minha mão? E aí o fulano responde: professor, a caneta é vermelha. O aluno que chegou atrasado começa a olhar para a caneta, olhar de lado para o colega, como quem não estava ali percebendo nada da sua resposta. Enfim, então a professora continua: muito bem, e você, fulano, que cor você acha que é essa caneta que está na minha mão? E o outro diz: professora, a caneta é vermelha.
Ah, muito bem. O aluno que chega atrasado continua ali olhando, observando tudo aquilo que está se passando ali, tentando absorver as coisas, né? E a professora continua. E você, fulaninha, qual é a cor da caneta que está na minha mão? E a outra menina, ah, professora, a cor da caneta é vermelha. E todos concordaram com aquilo. E o nosso amiguinho que chega atrasado fica olhando de lado para os seus colegas, olha para o objeto que está na mão da professora. E assim a aula se desenrola. Assim ela vai perguntando um por um todos os alunos da classe. E todos respondem: a caneta é vermelha. Bom, chega a vez do nosso ilustre amiguinho que chegou atrasado. Então ela pergunta: e você, fulano? Qual é a cor da caneta que está na minha mão? Esse menino, como era um menino exemplar, estudioso, inteligente, observador, o que você acha que ele perguntou? O que você acha que ele respondeu, perdão? Ele responde: professora, a caneta é vermelha. E a professora diz: muito bem, a nossa lição por hoje está completa. Hoje eu vos ensinei o que é falar a verdade. Então o aluno disse: espera, professora, eu não falei a verdade. A caneta, eu vejo que ela é verde. Eu só disse aquilo que os meus coleguinhas estavam dizendo. Eu só apenas repeti aquilo que os meus coleguinhas dizem. Porque a maioria, todos os meus colegas disseram que a caneta é vermelha. Portanto, eu apenas repeti para não ser diferente deles. Para não dizer nada diferente. E a professora diz: mas é isso mesmo que eu queria passar para vocês. É que hoje a verdade, ela deixou de ser aquilo que está literalmente diante dos seus olhos e passou a ser aquilo que nós vemos, aquilo que nós observamos do objeto. Portanto, para você, esse objeto aqui é uma caneta verde. Mas para mim, esse objeto pode ser uma caneta vermelha e para a maioria das pessoas pode ser uma caneta vermelha. Portanto, o que é a verdade? Nós ficamos com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós observamos, com aquilo que nós entendemos e não com aquilo que realmente é o objeto. É a mesma coisa de dizer o seguinte, que afinal a relva não é verde, a relva é vermelha. E então, não sei se você já ouviu isso, mas uma mentira propagada muitas vezes, ela tornar-se-á uma verdade. Posso dar um outro exemplo. Se eu falo agora uma mentira para você, daqui a 100 anos, e essa mentira for propagada várias vezes, e daqui a 100 anos alguém disser a mesma coisa, a mesma mentira que eu estou dizendo aqui agora, no futuro, daqui a 100 anos, esta mentira tornar-se-á uma verdade. Porque já não terão mais provas de onde se começou a falar sobre o assunto, de como esse assunto se propagou e de como de que base foi tirada essa história. Entende o que eu estou querendo dizer? Portanto, uma mentira propagada muitas vezes tornar-se-á uma verdade. E as pessoas do futuro, inocentes, que não terão conhecimento do meu presente atual, do nosso presente atual, elas, como não conhecem esse nosso presente, ou seja, tudo que nós transmitirmos para as pessoas do futuro, para eles serão a verdade, por mais que mintamos para eles. Por exemplo, nasce uma criança. Uma criança nasceu e aí você sempre coloca diante dela um copinho. E aí você vai sempre dizer assim, copinho vermelho. A criança está crescendo. Sabemos que o cérebro de uma criança, ele para de acumular informações até os 7 anos. Até os 7 anos ele vai acumulando informações e essas informações vão entrando diretamente até para o seu subconsciente. Então, você sempre vai colocar diante dela um copinho e vai dizer, um copinho vermelho. Aquela criança vai crescendo, começa a falar as primeiras palavrinhas, e você quer água no copinho vermelho? E a criança vai, bebe água, e ela vai sempre ouvindo. Quando você fala copinho vermelho, ela está visualizando esse copo. E a criança vai bebendo. Então ela está ouvindo e visualizando a cor do copo. E você está dizendo, copinho vermelho. Sabe, quando você for perguntar a essa criança assim, você quer água em qual copo? A criança ela vai apontar para esse copo e vai dizer, eu quero água no copinho vermelho. Para ela, esse copo é vermelho. Para ela, esse copo nunca foi amarelo. Para ela, esse copo é vermelho. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu quero chegar no perigo que é nós propagarmos a palavra de Deus
de maneira incorreta, da maneira como nós a vemos, da maneira como nós interpretamos. Seja o maior teólogo que te apareça, seja o maior teólogo que apareça na tua frente. Ah, não, eu sou o doutor do fulano de tal, mestre em teologia, eu tenho vários diplomas de teologia na minha parede, eu tenho, assim, eu sou conhecido, já dei palestras no mundo inteiro, ando bem engravatado, dou aula na universidade de fulano de tal. Enfim, sabe, aqueles doutores, como se diz na Bíblia, os doutores da lei. Mesmo que esse chegue para você e te ensine a palavra de uma maneira muito intelectual, muito concisa, e ele é muito firme, ele tem muita certeza naquilo que ele está falando, mesmo assim, você deve olhar sempre para a palavra de Deus. Eu quero citar a você um exemplo de Jesus, está em Marcos capítulo 12, no verso 14. Veja bem o que diz Marcos capítulo 12, verso 14. Eu vou acender aqui a luz para poder ver melhor aqui o versículo. Olha só, veja bem. Diz assim, abre aspas. Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja. És homem de verdade. Esse és homem de verdade aqui sabemos que és uma pessoa que fala a verdade. É uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que propaga a verdade. É aqui que está dizendo exatamente isso. Sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja. Ou seja, ele não fica com meias palavras. Ele não é politicamente correto. Não é politicamente correto. Lembra do nosso aluno que foi politicamente correto? Ou seja, ele via que o objeto é de uma cor, né? No caso foi aqui a caneta. Ele via que o objeto é de uma cor, mas ele foi politicamente correto. Por quê? O politicamente correto hoje é dizer aquilo que todo mundo diz, é aquilo que agrada a todos, é aquilo que agrada a maioria. Isso é ser politicamente correto. Jesus nunca foi politicamente correto. Aqui eles estão dizendo, e olha que esses daqui são aqueles que queriam pegar Jesus em alguma coisa para, né, poder descredibilizá-lo. Mas ainda assim, a visão que eles tinham de Jesus era a visão mais correta que devemos ter da pessoa de Jesus, e é a posição mais correta que o crente deve ter hoje com relação ao zelo da palavra de Deus. Vou continuar aqui. Vou ler novamente. Abre aspas. Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Lembra do que eu disse? Ah, eu sou teólogo, engravatado, todo bonito, terno caro, né? E não falo com muita gente, estou sempre preso no meu gabinete, muitos títulos pendurados na parede, né? Certificados de teologia, enfim, e muitas outras coisas, muitos outros títulos, mas aqui Jesus diz, ele não se importa com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Em outra tradução está dizendo, antes ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. E quando eles dizem isso, que ensinar o caminho de Deus de acordo com a verdade, essa verdade que eles estão dizendo aqui é a própria palavra de Deus, são as próprias escrituras, ou seja, eles estão dizendo que Jesus ele ensinava os caminhos de Deus de acordo com aquilo que está nas escrituras, na Torá e nos profetas. É assim que Jesus era visto, é assim que Jesus se portava. Ele não se importava com homem algum, não se importava com o cargo que este ou aquele pudesse ter. Quando se referia à palavra de Deus, quando era para ensinar a palavra de Deus, ele ensinava a palavra de Deus como ela verdadeiramente é, pura, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E se a palavra de Deus é tudo isso, por que eu vou ficar com aquilo que eu interpreto e deixar de lado aquilo que realmente está escrito? Por que eu faria isso? Sabe, houve uma outra passagem em que alguém estava dando assim um estudo sobre as leis, e ele entrou naquele assunto, né, que é muito discutido até hoje teologicamente, acerca do sábado, a guarda do sábado, se devemos guardar sábado ou se devemos guardar o domingo, qual é o dia do Senhor. E ele estava dizendo o seguinte: eu vou provar a vocês na minha tese que
o dia do Senhor é o domingo e não é mais o sábado, que o dia da guarda do Senhor deixou de ser o sábado e passou a ser o domingo. E eu vou tentar provar a vocês através daquilo que eu vejo que está na Bíblia, das interpretações que eu tiro da Bíblia. E eu achei aquilo muito estranho, quando se diz uma coisa dessa. Porque o que se tenta provar hoje da Bíblia não é exatamente o que está escrito, mas exatamente aquilo que entendemos da Bíblia. O foco hoje dos teólogos, o foco hoje de muitos pregadores é tentar explicar e fazer com que as pessoas entendam aquilo que eles entendem, aquilo que eles enxergam. Fazer com que as pessoas enxerguem na Bíblia aquilo que eles enxergam. E isto não é propagar a verdade. Isso é propagar uma verdade relativa. E a verdade relativa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus são verdades puras e eternas. Bom, esse meu vídeo aqui é para fazer você meditar. É para fazer você pensar um pouco no que está acontecendo em todo o meio teológico, em todo o meio cristão evangélico. Veja, pensa bem em que tipo de teólogos estamos criando hoje em dia. E lute pela verdade. Lute pela verdade do texto. Lute pela verdade do texto e não pela interpretação do texto. Por mais que você acredite que esse tipo de interpretação esteja correta, mas não deixe de ser uma interpretação. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que fique então esse meu vídeo como uma reflexão para você. Até uma próxima. Deus te abençoe.